Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, amigo ouvinte internauta, estamos começando mais uma edição do Alerta Geral, especial sobre os caminhos da aposentadoria, esclarecendo todas as suas dúvidas na área previdenciária. E com a gente no programa de hoje, o especialista em direito previdenciário, advogado, professor Paulo Bacelar, que é também coordenador do IBDP Ceará. Professor Paulo Bacelar, o nosso bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia mais uma vez a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez para responder perguntas sobre direito previdenciário. E você pode enviar a sua mensagem para o nosso programa, enviar a sua pergunta 992734353. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta de hoje vem da Sueli Pereira Gomes, de Ipu. Ela pergunta o seguinte: eu já pago a Previdência há 4 anos e 7 meses. Se eu ficar um mês sem pagar, eu continuo segurada da Previdência ainda? Eu pago o código 1163, mas eu estou com umas dívidas. Eu queria pagar as dívidas primeiro. Eu continuo segurada mesmo assim, professor Paulo Bacelar? Olha, sim, com certeza. O contribuinte individual, que contribui pelo Plano Simplificado de Previdência, que é 11% da Previdência, né? 11% sobre o salário mínimo, contribui no código 1163, que é o código que a Sueli paga. E o contribuinte individual, depois que ele para de contribuir, pelo menos pela última contribuição, ele só deixa de ser segurado depois de 1 ano. Então ele ainda mantém qualidade de segurado por 1 ano. Então aquele segurado, contribuinte individual, que está contribuindo mês a mês, como contribuinte individual, código 1163, o código 1007, ele pode, se aquele mês apertar o bolso, ele pode deixar para pagar no mês seguinte. Não vai perder a qualidade de segurado por causa de 1 mês. Só vai deixar de ser segurado depois de 1 ano, depois da última contribuição. Antônia, em Araripe, já tenho 56 anos e ainda pelejo para me aposentar. Eu já dei entrada 3 vezes no INSS e veio negado, agora está com o juiz. Ainda é capaz de vir negado? Pode vir negado? É possível vir 3 vezes negado e vir negado de novo pelo juiz? Eu me aposento por idade, nunca trabalhei de carteira assinada. As provas são boas e vem negado. É isso mesmo, professor? É difícil dizer qual o motivo de vir negado um benefício, né? Quando a pessoa diz que tem provas. Vai depender muito de quais provas foram apresentadas, de qual período que foi apresentada essas provas. E na justiça, além das provas que o juiz vai analisar, ele também vai fazer uma entrevista, vai fazer uma audiência presencial ou remota, mas irá conversar com o segurado, vai saber se ele realmente tem condições de comprovar a sua atividade rural, com conhecimento rural. Então, o juiz vai fazer perguntas, detalhes sobre a sua atividade rural, e se ele ficar convencido de que aquela pessoa era trabalhadora rural, ele vai ter direito àquele benefício. Maria da Conceição, em Jaguaruana, seja bem-vinda ao nosso programa. Maria, abraço a todos aí em Jaguaruana. Tenho 56 anos, nunca assinei minha carteira, eu tenho direito à aposentadoria. 56 anos de idade, 26 anos de sindicato de agricultora. Eu tenho direito a essa aposentadoria? A pergunta da Maria da Conceição, professor. Não sei, porque apenas a contribuição do sindicato não garante aposentadoria para ninguém. Então, o que vai depender a sua aposentadoria vai ser das provas que a pessoa apresentar de que exerceu atividade rural pelo menos por 15 anos. O fato dela ter contribuído 26 anos com o sindicato não garante a ela uma aposentadoria. Aldeniza, em Itapiúna, professor Paulo Bacelar. Estou com a DAP atrasada e no sindicato só querem pôr em dia se eu pagar o sindicato. Isso existe? Está correto isso? Não, a DAP é feita pela EMATES, não tem nada a ver com sindicato. Você não precisa ser sindicalizada para garantir o seu DAP.
Sebastião, em Fortaleza, passei 1 ano recebendo auxílio-doença. Em abril foi cortado e em junho o advogado entrou na justiça. Ele está tentando a aposentadoria. Eu tenho atestado por tempo indeterminado. Quando ele conseguir, eu recebo o atrasado ou só a partir da perícia? Depende muito também da perícia. Se a perícia for baseada em elementos que foram apresentados apenas no processo judicial, ela recebe desde a data da perícia. Mas se for comprovado que ela já estava com incapacidade quando terminou o auxílio-doença, ela recebe o atrasado. E agora a pergunta do Antônio Hernani Germano, em Fortaleza. Trabalhei 24 anos de carteira assinada, mais de 5 anos como empreendedor individual. Eu estou há mais de 6 anos como microempresa. Eu tenho 57 anos de idade. Quanto tempo me resta para a aposentadoria? Olha, 24 anos de carteira assinada e 5 anos de empreendedor individual, e mais 6 anos como microempresa, daria 25, com 24 com 6, 30, 35 anos com 57 anos de idade. 35 com 57 dá 82 pontos, né? 92 pontos. Não é possível ainda a aposentadoria, você teria que ter 99 pontos agora em 2022. Mas se ele já tem 35 anos de contribuição, agora em 2022, ele teria... talvez ele tivesse já 32 anos em 2019. Então ele teria 3 anos para completar os 35 em 2019. Então teria que pegar um pedágio de 3 anos, que é o pedágio de 100%. Então ele se aposenta com 38 anos de contribuição, independentemente da idade. Então faltaria aí para ele 3 anos para ele se aposentar. Anderson, em Horizonte, quebrei meu braço e fiquei com um pino e também o braço com sequelas. Eu não consigo trabalhar. Eu tenho direito a algum benefício? E como eu faço para dar entrada? Professor Paulo Bacelar, a pergunta do Anderson, de Horizonte. Olha, precisa saber se ele contribui com a Previdência, se ele é segurado da Previdência Social. Se ele vinha contribuindo, ou de carteira assinada, ou trabalhando como autônomo, ele deve pedir o benefício de auxílio-doença para depois que tiver com as lesões consolidadas, o INSS conceder a ele o auxílio acidente. Esse benefício é requerido pelo telefone 135 ou pelo site do meuinss.gov.br. Agora tem a pergunta do Marcelo, de Fortaleza. Contribuo com o códigos 1007, né? 1007, 20% do salário mínimo. Eu me aposento antes de 65 anos, 40 anos de idade. Tenho 23 anos de contribuição. Não, infelizmente não. A aposentadoria hoje não tem mais a diferença de aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Antes da reforma da Previdência, quem pagava 20% do salário mínimo se aposentava com 35 anos de contribuição, independentemente da idade. Agora não, você tem que ter 65 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição. Valdo, em Beberibe. Tenho 22 anos de sindicato, tenho 49 anos de idade. Eu consigo me aposentar por bursite no ombro direito? A mesma resposta que a gente deu para outra ouvinte. O fato de você estar contribuindo para o sindicato e nada é a mesma coisa para receber benefício previdenciário. Você precisa ter comprovação da atividade rural. Se você tem provas da atividade rural, independentemente de você ter contribuído para o sindicato ou não, você pode pedir o auxílio-doença e pode transformar isso em uma aposentadoria por invalidez. Maria Edna, em Fortim, professor Paulo Bacelar. Em 2020, eu botei minha aposentadoria e veio negado. Tinha 55 anos na época. Eu coloquei com o advogado de novo e agora, em setembro, teve audiência e a juíza negou de novo, dizendo que minhas provas eram outras, eram poucas, né? O que eu posso fazer? Eu posso recorrer? Me ajude, professor Paulo Bacelar, o pedido da Maria Edna. Depende de como está o processo. O processo, se já transitou em julgado, se já não tem mais recurso, né, o advogado ele tem um prazo para recorrer de uma sentença judicial que negou um benefício, negou um pedido. Então, se passou do prazo de recurso e transitou em julgado, quer dizer, não tem mais prazo para recurso, esse processo morreu, você tem que procurar provas novas e requerer um benefício novamente. Participe pelo nosso WhatsApp, o 992734353. A sua pergunta, a sua dúvida, aqui no nosso programa especial Caminhos da Aposentadoria. Josimar, em Beberibe, participa com a gente. Olá, Josimar, seja bem-vindo. Sou aposentado por deficiência e recebo um benefício. É preciso fazer declaração? Se for positivo, se eu precisar fazer declaração, como eu posso fazer?
O aposentado por invalidez, ele precisará fazer uma declaração de que não possui outro benefício em outro regime de previdência, uma aposentadoria no estado, uma aposentadoria no município, por exemplo, ou até mesmo uma pensão por morte também em outro regime. No regime geral de previdência, o INSS já sabe. Então, o segurado precisa fazer uma declaração de que não possui uma pensão por morte ou uma aposentadoria no regime próprio de previdência, ou seja, no estado ou em algum município. Para isso, ele precisa entrar no meu INSS e fazer essa declaração. Francisco Antônio, de Caridade. Tenho 2 perguntas. Sou MEI há 10 anos, eu queria fechar. Eu quero saber como devo continuar contribuindo. Se eu fechar o MEI, vou perder o tempo que já contribuí? A outra pergunta, só se aposenta com 35 anos de contribuição, só que eu comecei há 10 anos atrás. Eu vou me aposentar em quanto tempo? Não, o homem ele vai se aposentar com 15 anos de contribuição e não com 35. Quem paga MEI, quem paga um valor de 11% do salário mínimo, só se aposenta por idade mesmo, com 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Então vai precisar ter 65 anos de idade e 15 de contribuição. Quem vai querer fechar um MEI precisa contratar um contador, que é para fazer o fechamento dessa empresa, né? Porque o MEI é uma empresa. Você precisa fechar. E você pode continuar contribuindo como contribuinte individual autônomo, no código 1163, que é 11% do salário mínimo. Maria, em Beberibe. Professora efetiva do município de Beberibe, eu tenho 50 anos de idade e 38 anos de serviço. Quando eu posso me aposentar? Olha, professora precisa ter 99 pontos o homem, agora em 2022, 94 pontos para a mulher e professora menos 5 anos, que dá 89 pontos. 89 pontos. Ela já tem 88 pontos. Então ela já teria aí próximo de se aposentar, faltando ainda um ano. Aliás, até 6 meses, né? Se ela fizer 51 anos e meio e 38 anos e meio de contribuição, ela já fecha os 89 pontos e pode se aposentar. Olha a notícia boa, hein, Maria? Tá pertinho. Abraço para você. Obrigado pela participação. O Francisco, em Caraúbas, professor Paulo Bacelar. A pergunta dele. Sou trabalhador rural, tenho 45 anos e tomo alguns remédios. Eu queria saber se eu tenho direito a algum auxílio do governo. Olha, o trabalhador rural não tem auxílio, ele tem benefício, né? É o benefício da aposentadoria rural. O homem aos 60 anos de idade, com 15 anos de comprovação da atividade rural, a mulher com 55 anos de idade e 15 anos de efetivo exercício da atividade rural, e tem também direito ao auxílio-doença, que é hoje chamado de benefício por incapacidade temporária, ou aposentadoria por invalidez, que seria hoje falado o benefício por incapacidade permanente. O trabalhador rural, se comprovar a atividade rural, ele tem direito aos benefícios da Previdência Social e não um auxílio do governo, um auxílio como se fosse um BPC, né? Que para quem não contribui, para quem não tem atividade rural. O trabalhador rural, ele tem direito ao benefícios previdenciários. Professor Paulo Bacelar, tem agora a pergunta da Adélia, em São Luís do Curu, professor. Sou funcionária pública e efetiva com 29 anos de contribuição. Sou técnica de enfermagem e tenho 57 anos. Eu gostaria de saber quando eu vou poder procurar a minha aposentadoria. Agradeço desde já pela informação a todos aí. Um ótimo final de semana. Ok, valeu. Abraço para você, Adélia. Olha, nesse caso dela, ela poderia ver até a situação dela em relação à atividade dela, que é insalubre, e ela já tem direito até a aposentadoria especial. Se o município não prevê a aposentadoria especial, o STF já decidiu que ela pode procurar uma aposentadoria pelo regime geral de previdência, ou seja, a mesma regra do regime geral de previdência, já que o município não prevê aposentadoria especial. Então ela poderia entrar com ação na justiça para reconhecer esse tempo dela de técnica de enfermagem como especial, e ela já até ter direito à aposentadoria, porque ela teria que ter apenas 25 anos de contribuição. José Carlos, do Crato.
Paguei sindicato por muito tempo, hoje eu não pago mais. Minha DAP venceu em julho. Falei com o diretor do sindicato, mas ele me disse que só renova a DAP de associados se estiver em dia com o sindicato. Eu perguntei para ele se mesmo eu pagando alguma taxa para renovar, ele disse que não, teria que falar com a presidente do sindicato. E aí, o que eu faço, professor Paulo Bacelar? Olha, o sindicato não tem que renovar a DAP. Quem tem que renovar a DAP é o próprio segurado no EMATES. Então você procura o EMATES, o órgão responsável pela emissão da DAP, e você faz a sua renovação da DAP. O sindicato não tem nada a ver com a DAP. Maria, em Fortaleza, participa com a gente. Seja bem-vinda, Maria. Meu filho é autista, ele teve o benefício negado no INSS e na Defensoria Pública, onde era para ter aprovado, e me arrependi muito. Então eu não indico ninguém para ir na Defensoria. Isso aqui é a opinião da Maria, né? Se eu tivesse pagado um advogado, talvez eu tinha conseguido. Só eu e meu filho, e eu não trabalho, pois eu tenho que levar ele para os acompanhamentos. Eu ainda devo ir atrás desse benefício para ele? Olha, a experiência da Maria não foi feliz, mas aqui eu defendo muito o trabalho da Defensoria Pública da União. É um órgão bastante sério. Eu conheço os defensores públicos de lá. Eles trabalham com afinco nos benefícios, eles não deixam o segurado na mão. Então, às vezes, o benefício ele não é concedido, não é por culpa nem de um advogado e nem por culpa da Defensoria Pública. Às vezes você não teve uns laudos que constataram aquela incapacidade, o juiz talvez não tenha analisado corretamente, então tem vários fatores que fazem com que um benefício não seja concedido. Não é porque um benefício não foi ganho na justiça que a culpa é do advogado ou de um defensor. Então, eu aqui defendo bastante a Defensoria Pública, é um órgão sério, e mesmo como advogado, eu não deixaria de recomendar uma pessoa que não quer contratar um advogado procurar a Defensoria Pública. Sim, e no caso dela, professor Paulo Bacelar? No caso dela, teria que ver as razões do processo, porque que foram negados, né? Se foi feita a perícia corretamente, se a perícia foi feita de acordo com o laudo, e você tem que procurar novamente o benefício da entrada novamente, ter esse benefício analisado de novo pelo INSS, com novos laudos, com a análise, e aí sim, você pode contratar um advogado desde o início do processo para que ele possa orientar você a ter esse laudo melhor qualificado para poder dar entrada de novo desde o início, mas sempre com acompanhamento do advogado desde o início. Participe com a gente, tem alguma pergunta, envie para o nosso WhatsApp, o 992734353. Pergunta que vem de Santa Quitéria agora, professor Paulo Bacelar. Evanir pergunta, sou agricultora rural há mais de 30 anos, eu tenho 49 anos de idade, estou impossibilitada de contribuir, trabalhando, eu tenho 5 filhos, eu tenho problemas de coluna, desvio na coluna, qual é o meu direito? O que eu posso procurar o INSS? Eu tenho algum direito? Sim, se ela é agricultora, ela precisa ter provas dessa atividade rural, pelo menos de 1 ano atrás, para poder pedir um auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária. Ela pode fazer isso diretamente pelo telefone 135, a marcar a perícia médica e apresentar a documentação no INSS, ou então procurar o sindicato de trabalhadores rurais ou um advogado para dar entrada no benefício para ela. Francisco Antônio Bezerra, de Morada Nova. Olá, Francisco. Um médico ortopedista me invalidou permanentemente. Eu coloquei na justiça, meu advogado falou que eu ganhei. Mas falando ele que o juiz não determinou a data do começo de pagamento, nem a data final de pagamento. E o advogado complementando, falando que eu tinha que esperar de 1 a 2 meses, porque o INSS estava atrasando os pagamentos. Isso procede, professor Paulo Bacelar? Isso tem falhas no processo, né, que o advogado vai solicitar para o juiz através de embargo de declaração para ele definir as datas e poder o INSS implantar o benefício. César, em Quixeramobim, recebo auxílio há 5 anos. Tenho fêmur, perna e pé quebrados. Eu tenho como me aposentar? Sim, se ele já tem um laudo, sempre eu falo isso para os meus ouvintes.
Se tiver um laudo médico constatando a incapacidade permanente por causa daquela doença, ele deve solicitar para o juiz a transformação daquele auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Antônio em Heriutaba. Olá, Antônio. Como acompanha o processo de aposentadoria rural quando requisitado na Justiça? Qual o site da Justiça e qual é o prazo máximo que a Justiça tem para julgar o caso? Olha, o site da Justiça é jfce.org.br e você pode pedir ao advogado o número do processo para você fazer a consulta. Só que é sempre bom que o seu advogado te dê informações sobre o processo. Agora a participação da Mércia em Icó. Eu tenho fibromialgia, já fui para 3 perícias e foi negado. Na última o médico disse que eu tenho a doença, mas tenho capacidade de trabalhar. Mas eu sinto muita dor e muita febre. Eu queria saber quais os meus direitos em relação a algum benefício. Olha, precisa requerer o benefício, né? Já foi negado e precisa entrar com ação na Justiça para requerer o benefício que foi negado pelo INSS. Apresentar sempre esses laudos, olhar se esses laudos estão de acordo, estão realmente constatando a incapacidade para o trabalho, para você, quando puder entrar na Justiça, você entrar toda documentada e não ter o seu benefício negado pela Justiça também. Austriano, em Trairi, professor Paulo Bacelar. Tenho 53 anos, moro em Trairi, sou agente de trânsito. Eu quero saber se eu já faço parte da segurança pública. Com quantos anos eu posso dar entrada na minha aposentadoria? Precisa saber quanto tempo ele já tem de serviço, né? As prefeituras têm a regime próprio de previdência e Trairi eu não tenho conhecimento se tem, mas deve ter regime próprio de previdência lá. Você deve saber as regras para poder se adaptar a essas regras do município. De cada município tem as suas regras. Existem diferenças entre regras municipais, alguns detalhes de uma e de outra que devem mudar. Tem que estar de acordo com a reforma da Previdência, mas porém alguns municípios têm regras menos rígidas, mais brandas do que a própria reforma. Então precisa saber quais são essas regras, quanto tempo você tem de contribuição para saber quanto tempo falta para você se aposentar. Envie a sua mensagem, a sua pergunta para a nossa produção aqui no WhatsApp, o 992734353 DDD 85. Pergunta que vem de Ocara, a Sandra pergunta pra gente. Quem trabalha de doméstica, se tiver de atestado 1 mês, quando ela for receber o 10º, e é descontado aquele mês que ela ficou de atestado, professor Paulo Bacelar? Sim, porque se ela for para o INSS e o INSS der um benefício para ela de 1 mês, quando cessa o benefício, o INSS paga aquele mês proporcional ao 13º. Então, vai pagar 1/12 dentro do benefício. Então, o patrão terá direito a pagar, terá a obrigação de pagar os 11/12 restantes. 1/12 é pago no benefício. Manuel, em Brejo Santo, gostaria de saber por que não consigo fazer empréstimo com meu benefício de número 30. Eu já tenho mais de 30 anos com esse benefício. Desbloqueio no INSS para empréstimo. E mesmo assim o banco me disse que eu não tinha direito. Será que eu posso fazer alguma coisa? Olha, o benefício 30 é o mesmo 87 de hoje, que é um amparo social ao deficiente físico. Pode ser que ela esteja com algum representante legal. Ele, no caso, benefício. o Manuel, né? Pode ser que o segurado, né, o titular desse benefício, esteja com um representante legal cadastrado no benefício. Aí não pode fazer empréstimo. Mas se não tiver, a lei hoje já permite empréstimos para benefícios assistenciais ao deficiente físico e também ao idoso. Fabiana em Granja, professor Paulo Bacelar. A minha mãe, Maria Pereira, tem 46 anos, mora no assentamento Jabuti, né? Ela quer saber se ela tem direito a algum auxílio, pois ela está com 25 anos de associada ao sindicato, ela é agricultora e está doente dos 2 pés com esporão de galo. Professor Paulo Bacelar. Pois é, ela precisa ver a documentação que ela tem e entrar com o benefício do auxílio-doença, o benefício por incapacidade temporária,
junto ao INSS através das provas. Ela, como assentada, pode se enquadrar como segurada especial, trabalhar, ter a autodeclaração rural, saber o que é que ela faz nesse assentamento, se ela vive da agricultura, se ela planta, se ela colhe alimentos, e aí vai ter direito ao auxílio-doença, que hoje é chamado de benefício por incapacidade temporária ou ao benefício por incapacidade permanente, se ela tiver com atestados e laudos bons que atestem que ela está incapaz para exercer a sua atividade. A Francisca, em Uruburetama, professor Paulo Bacelar, ela tem uma pergunta pra gente. Eu tenho 53 anos, sofri um acidente de moto há 6 anos. Eu fiquei impossibilitada de trabalhar, pois recebo auxílio doença. Eu tenho 19 anos de contribuição. Para o INSS, quando eu posso pedir a minha aposentadoria? Quando é que eu posso dar entrada na aposentadoria? Olha, se ela ainda está de auxílio-doença, essa auxílio-doença pode se transformar numa aposentadoria por invalidez. A auxílio-doença ele sempre vai ter perícias periódicas. E você com 53 anos de idade não pode pedir nenhum benefício agora. Só poderia transformar esse auxílio-doença em aposentadoria por idade quando ela fizer 62 anos de idade. Francisca, de Pentecoste. Minha mãe, Antônia, tem 55 anos, ela recebe o BPC há 10 anos. Nunca assinou a carteira. Ela é agricultora. A idade dela, pela idade dela, ela tem direito à aposentadoria? Não, ela não tem direito à aposentadoria. Porque se ela tem um BPC, é porque ela não exerce nenhuma atividade, ela não trabalha. Então, se ela não trabalha, ela não pode pedir uma aposentadoria rural, porque o segurado especial que pode pedir aposentadoria rural precisa estar trabalhando no momento do pedido da aposentadoria. Então, como ela não trabalha mais de 10 anos, ela não tem direito a pedir uma aposentadoria rural. Dutra, em Baturité. Como está o 14º salário dos aposentados, professor Paulo Bacelar? Não está, não está tramitando nenhum processo, nenhum projeto de lei nesse sentido ainda. Agora tem a pergunta do Roberto, em Itaitinga. Tenho 53 anos. Há 26 trabalho à noite em uma empresa privada e eu não recebo insalubridade. Eu já posso me aposentar? Não, ainda não. O homem ele se aposenta com 65 anos de idade, 15 de contribuição. No caso, ele só tem 53 anos e 26 anos. 26 anos já fechou, já passou do tempo mínimo de aposentadoria, mas precisa ter a idade mínima, que é de 65 anos para o homem. E mesmo trabalhando à noite assim, tem alguma diferença? Não, à noite não. O que poderia dar a ele em relação à insalubridade é uma atividade especial com análise do PPP para saber se ele tem exposição a agente nocivo, prejudicial à saúde, quais os níveis de nocividade, para ele se aposentar com aposentadoria especial. Nesse caso, ele precisaria ter 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Pergunta agora da Maria, em Limoeiro do Norte, professor Paulo Bacelar. Eu tenho um problema na coluna lombar. Eu tenho direito à aposentadoria, eu fiz ressonância e é um problema muito grave, eu sinto muita dor. E esse problema, ela pode pedir uma aposentadoria, pode pedir um auxílio-doença também. Inicialmente, o segurado ele pede um auxílio-doença, que hoje é chamado de benefício por incapacidade temporária, pelo telefone 135, pelo site do meu INSS, e ela deve levar laudos médicos que constatem essa doença e que essa doença cause a incapacidade para o trabalho, ou permanente ou temporária. Aí o médico do INSS irá analisar e irá dar o benefício que for conveniente ao laudo médico que ela apresenta. Pergunta agora do Francisco, em Canindé. Eu preciso sanar uma dúvida. O meu pai tem câncer, segundo o oncologista, e os resultados dos exames é incurável. E já faz mais de um ano que eu dei entrada no benefício do auxílio-doença através de um advogado no INSS, sendo que a autarquia o indeferiu, alegando falta da qualidade de segurado. No entanto, o mesmo já trabalhou de carteira assinada por mais de 10 anos com documentos anexados ao processo, comprovando a contribuição. Diante disso, a advogada entrou com um mandado de segurança na justiça para agilizar o caso, que foi indeferido pelo juiz. Haja vista, ele ainda estará aguardando aí a análise, um recurso da decisão de indeferimento da autarquia. A dúvida é a seguinte: o que pode ser feito para agilizar o deferimento desse recurso? A situação dele é muito delicada, já não responde aos tratamentos. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, o que pode ser feito?
Olha, o recurso, ele só pode entrar com mandado de segurança se já tiver mais de 3 meses de análise, aguardando análise. Isso é um acordo da justiça, né? E ele perdendo esse mandado de segurança, ele pode entrar de novo com outro mandado de segurança após esse prazo que passa do não julgamento do recurso. Agora, como é uma urgência, eu sugiro que ela entre com uma ação direta na justiça e não um recurso administrativo, que o recurso administrativo ele demora mais de 2 anos para ser analisado. Então, o certo aí seria, o melhor caminho seria uma ação judicial diretamente na Justiça Federal contra o indeferimento desse benefício. Agora, se ele parou de contribuiu um período de carteira assinada, ela disse que pagou durante 10 anos, mas se ele parou de contribuir por mais de 3 anos e veio a ter essa doença, essa incapacidade aí para o trabalho por causa dessa doença, né, que é o câncer, e ele não era mais segurado da Previdência, aí não fica muito viável a concessão do benefício. Teria que analisar realmente se ele vai ter direito a esse benefício. Socorro Silva, em Russas, professor Paulo Bacelar. Eu estou afastada da empresa há 7 anos e agora passei por uma perícia médica. Aí o médico negou, mas como é que ele pode reconhecer a doença? E ele negou também que eu não tenho mais condições de voltar ao trabalho. Como eu faço para a minha aposentadoria por invalidez? Eu gostaria de saber. Olha, ela está afastada da empresa há 7 anos. 7 anos. E passou por uma perícia médica. E o médico negou. O médico negou agora ou ela já estava recebendo esse benefício? É difícil, né, analisar isso, porque se ela está há 7 anos afastada e sem benefício, eu não sei se ela estava recebendo benefício e agora o médico negou. Então, se o médico negou agora depois de 7 anos que ela é afastada, ela pode entrar com ação na justiça para restabelecer esse benefício, porque se a empresa diz que ela está incapacitada e o INSS diz que ela não está, ela precisa entrar com ação contra o INSS para restabelecer o benefício. Marcos, em Coreaú. Com quantos anos de serviço um vigia de escola pública pode se aposentar? Olha, normalmente, vigilante, mesmo sem ser armado, ele pode se aposentar com 25 anos de contribuição e pelas regras novas da aposentadoria, com 60 anos de idade. Você participa do nosso programa? Tem alguma pergunta? Envie para o nosso WhatsApp, o 99273-4353, 99273-4353. A pergunta agora da Marta Cunha, em Quixeramobim. Estou afastada desde 2016, sou contribuinte individual. No ano passado, fui cortada, fiz uma perícia, me negaram. Entrei com o advogado, fiz outra perícia, ganhei até agora o dia 16 de setembro e nessa mesma data eu farei outra perícia. Então eu tenho vários atestados, pois eu sofri de hérnia de disco, fibromialgia, tendinite, síndrome do túnel do carpo e também outras doenças. Meus atestados declaram tempo indeterminado para o trabalho. Eu sou cabeleireira, não posso mais trabalhar. Eu faço uso contínuo de medicamentos, todos bastante caros e não tem pelo SUS. Na sua visão, ela pergunta, professor Paulo Bacelar, tenho direito ao benefício ou até mesmo uma aposentadoria? Eu tenho 47 anos, pago o INSS desde 2000. Ela tem esses problemas todos e está relatado no laudo que ela tem essa incapacidade para o trabalho, ela terá direito à aposentadoria por invalidez. Rosalva, de Beberibe. Olá, Rosalva, seja bem-vinda ao nosso programa. Quem paga INSS como dona de casa tem direito a auxílio após uma cirurgia? Olha, qualquer segurado que contribua com a Previdência tem direito a ter um benefício do INSS quando ficar afastada para o trabalho por causa de uma incapacidade. Se a cirurgia que você for fazer vai deixar você incapacitada por um tempo, por mais de 15 dias, por exemplo, então você tem direito ao auxílio-doença, que é chamado de hoje de benefício por incapacidade temporária. Quem paga como dona de casa tem direito a esse benefício. O Francisco, em Papalha, pergunta:
Uma pessoa aposentada por invalidez na área rural com mais de 60 anos de idade tem direito à pensão do pai falecido? E ele coloca aqui uma observação: eu tenho filhos, mas não sou casado. Isso impede que eu receba a pensão? Olha, a pensão da pessoa maior inválida, ela precisa ser inválida antes do óbito, no caso deve ser, e também antes dos 21 anos de idade. Se ele era inválido antes dos 21 anos de idade e provar que dependia economicamente do pai, é possível que ele tenha direito à pensão. Porém, se ele já estava aposentado por invalidez, é porque ele já tinha trabalhado, então ele já era emancipado quando se aposentou. Então, nesse caso, não teria direito à pensão. Vai depender muito do caso. Nós temos que analisar o caso como um todo para saber. Mas, em regra, no caso dele, como ele era aposentado por invalidez e ele já trabalhava antes de aposentar, ele não teria direito à pensão. Pergunta agora da Elizabeth em Tianguá. Em julho de 2022 eu completei 61 anos. Ano que vem, com 62 anos e 15 anos de contribuição, eu queria saber se eu posso dar entrada na minha aposentadoria. Outra dúvida que ela tem: meu marido tem 77 anos, se aposentou com 67 e após 7 anos cortaram o benefício dele. Quando foi recorrer, a moça falou que já passou do tempo de recorrer. Entrou com o advogado e negaram de novo. Agora ele foi falar com o patrão dele, com quem trabalha há 25 anos, mas sem carteira assinada. Ajeitaram os papéis, ele colocou o advogado para dar entrada na aposentadoria por carteira assinada, mas também veio negado. O que ele pode fazer, professor Paulo Bacelar? Primeiro o caso dela, né? Ela vai completar 62 anos em 2023, ano que vem, e 15 anos de contribuição. Ela pode, ano que vem, já dar entrada? Sim, com certeza. Ela já terá direito à aposentadoria, mesmo antes, né? Se ela tiver 15 anos de contribuição em 2022 e já fizer 61 anos e meio, agora em 2022, ela ainda terá direito à aposentadoria agora nesse ano de 2022. Se ela não fechar os 15 anos em 2022, aí só mesmo em 2023, quando ela tiver 62 anos de idade. Em relação ao marido dela, precisa analisar sempre o motivo do corte do benefício. Foi um benefício por incapacidade. Ele já tem 67 anos, não era para ter feito perícia médica mais nele. Teria que ver se esse corte foi legal, ter que ver por que foi negado. Então tudo isso vai ter que ver uma análise. Como ela já está com o advogado, com certeza o advogado já deve estar orientando ela da melhor forma. Seguindo o professor Paulo Bacelar, a pergunta da Maria, de Beberibe. Farei 50 anos em novembro. Se eu receber BPC agora, com 50 anos, eu posso pagar por 5 anos para que eu possa me aposentar por idade. Eu sou agricultora, mas tenho problemas na coluna e fibromialgia. Eu não posso mais trabalhar na agricultura. Se ela disse que é agricultora, ela não precisaria pedir um BPC. Bastava ela pedir um auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez como agricultora. Porque se ela tiver um BPC, ela nunca mais vai se aposentar como agricultora. Então, já que ela é agricultora, ela deveria pedir um auxílio-doença na qualidade de agricultora. Maria, em Juazeiro do Norte, eu recebo o benefício de amparo ao idoso e eu irei contribuir como facultativo. O meu esposo também irá contribuir. Ele não recebe nenhum benefício e só cuida das coisas de casa. Ele pode contribuir como facultativo baixa renda, 5%? Isso poderá prejudicar o meu amparo social? Não prejudicará de jeito nenhum. Ela pode contribuir como segurada facultativa, mesmo tendo BPC. Agora ela pagaria como facultativa de baixa renda, mas pelo plano simplificado de previdência, sem ser o dona de casa. Ela poderia contribuir com o código 1473 e ele poderia contribuir com o código 1929, já que ele também não tem benefício e também não tem outra renda, e podendo contribuir como dono de casa, né? A gente fala dona de casa, mas é um apelido, mas ela pode pagar pelo plano simplificado, pela contribuição do facultativo de baixa renda, que é de 5% no código 1929. E ela, pelo plano simplificado no código 1473. Seguindo com o nosso programa, professor Paulo Bacelar, a pergunta do Orlando Nascimento. Tenho 63 anos, 20 anos, pago. Eu tenho problemas de saúde. Eu tenho condições de me aposentar. Eu dei entrada com o advogado e vou fazer a perícia. Mas eu quero saber se eu tenho possibilidade de aposento ou benefício, ou algum benefício.
63 anos e 20 anos de contribuição. Olha, ele está perto de se aposentar por idade, né? Então, se ele tem problema de saúde e pudesse esperar os 65 anos para poder pedir aposentadoria por idade, não necessitaria de uma perícia médica. Se ele tem problema de saúde, ele poderia entrar agora com o benefício de benefício por incapacidade temporária, que era o antigo auxílio-doença, e se for o caso, o médico poderia aposentar ele por invalidez. Ele ficaria aposentado por invalidez a partir de agora, mas teria que fazer perícia médica, precisa passar por isso aí. Mas com 65 anos ele já podia pedir a aposentadoria por idade. Albaniza, em Chorozinho, tenho 53 anos e viúva há 1 ano. Ano passado eu dei entrada na pensão e a advogada disse que eu não ia dar entrada porque ela disse que sabia que eu ia perder. Ele não trabalhava de CLT há 24 anos e eu já era separada dele há muito tempo. E ele não estava nos meus papéis do sindicato. O que eu devo fazer, professor Paulo Bacelar? Olha, nesse caso realmente não tem direito à pensão, né? Já que ela era já separada dele há muito tempo e ele também não era mais segurado da Previdência, tanto o fato dele não ser segurado da Previdência quando faleceu e também pelo fato dela também não ser mais a companheira ou esposa dele no momento do óbito. Alexandro, em Salvador, na Bahia, terra do professor Paulo Bacelar, né, professor? Poxa, Salvador, que bom. Bem-vindo aí pessoal da Bahia, né, meus conterrâneos. Alexandro pergunta, tenho 2 anos no Exército Brasileiro, 7 meses nas lojas americanas, 20 anos e 4 meses num posto de gasolina, tenho o PPP em mãos, fiquei 6 meses parado e eu tenho mais 2 anos e 2 meses em um posto de gasolina. A minha dúvida, se eu posso transformar o tempo especial em comum e se eu posso entrar na regra de transição de 50% de pedágio, com uma observação, esses 2 últimos anos já foi depois com a nova regra. Eu não sei se esse tempo ainda pode ser transformado especial em comum. Olha, o tempo especial em comum, ele pode ser transformado até 13 de novembro de 2019. Então, se esse tempo que você trabalhou especial for transformado em comum até 13 de novembro de 2019 e já fechar o tempo necessário para aposentadoria agora, com as regras atuais, você teria direito à aposentadoria. Você só não pode transformar especial em comum o que passar de 13 de novembro de 2019. A Thaísa Itaitinga pergunta, sou MEI, tenho 2 filhos e meu filho mais velho foi diagnosticado com TDAH. Ele recebe uma pensão de R$250 do pai dele. Outros custos do novo tratamento são altíssimos entre terapias e medicamentos. O custo é muito alto. Eu gostaria de saber se meu filho tem direito a algum benefício. Caso tenha, como eu posso proceder para dar entrada? Olha, no caso dele, ele pode pedir um BPC. O fato dele receber uma pensão alimentícia de R$250 não impede a concessão do BPC, porque está abaixo do valor de 1/4 do salário mínimo. Esse dinheiro, esse valor que ele recebe é distribuído pela família, então ela tem que entrar com um pedido de BPC, declarando quem é o grupo familiar e estando cadastrada no CAD único, todas as pessoas que moram na mesma casa que ela. Então, ela dá entrada pelo meu INSS ou pelo telefone 135 no BPC, que é o Amparo Social ao Deficiente, e irá fazer uma avaliação social e também a perícia médica para analisar o benefício dele. O Francisco José Alves de Ocara pergunta, tenho 46 anos de idade e 27 anos de profissão como servidor concursado. Eu gostaria de esclarecimentos de quantos anos ainda eu tenho que trabalhar para me aposentar, sendo que nosso regime é próprio, pois tenho muitas dúvidas com esse novo processo de aposentadoria. Olha, Francisco, cada município tem a sua lei de regime próprio de previdência, mas em regra, com o advento aí da reforma da Previdência, existem regras de transição que foram diferenciadas para cada município. Depende do como o município fez a sua própria reforma. Mas, em regra, a aposentadoria do servidor público, para ser qualificada, você precisa ter 60 anos de idade e 30 anos de contribuição, no mínimo, para poder também ver as regras de transição e saber se você vai poder receber o valor integral ou proporcional.
Seguindo o professor Paulo Bacelar, a pergunta do Chiquinho em Novo Oriente. Eu sou aposentado por invalidez, não tenho nenhum benefício. Mesmo assim, não tendo nenhum benefício, eu tenho que declarar para o INSS? Sim, Marcos, ele tem que fazer uma declaração de que não tem ou que ele tenha algum benefício no regime próprio de previdência, não é no regime geral. Porque o INSS, ele sabe que ele tem esse benefício dele, mas não sabe se ele tem benefício em outro regime. Por exemplo, em uma prefeitura, no estado, ou até mesmo no âmbito federal. Então, ele precisa fazer essa declaração de que não possui outro benefício, ou uma aposentadoria, ou uma pensão por morte, em outro regime de previdência, por causa da reforma da Previdência, que criou as regras de acúmulo de benefícios de aposentadoria com pensão por morte. Então ele precisa saber se tem vínculo em outro regime de previdência para saber fazer essas regras de acumulação de benefícios. Antônio Alfredo, professor Paulo Bacelar, ele nos ouve em Morrinhos. Obrigado pela participação, Antônio. Sou agricultor e tenho 55 anos de idade. Minha esposa, 50 anos. Pagamos sindicato, eu 20 anos e ela 25 anos. Eu gostaria de saber quando teremos direito a uma aposentadoria. Olha, o homem, sendo agricultor, ele precisa comprovar atividade rural de 15 anos de agricultura, né? 15 anos de atividade efetiva do exercício da atividade rural. E a mulher com 15 anos também tem que provar esses 15 anos, com provas materiais, no início, no meio e no fim do período. Tanto o homem como a mulher precisa comprovar 15 anos de efetivo exercício da atividade rural. Porém, a idade para a mulher de 55 anos de idade e o homem 60 anos de idade, a reforma não alterou as regras do trabalhador rural. E importante dizer que ele relatou aqui que eles pagam sindicato, ele há 20 anos e ela há 25 anos. Só o sindicato não vale como prova, né, professor? Exatamente. O pagamento para o sindicato não é um pagamento para a Previdência Social. Esse dinheiro não vai para os cofres da Previdência. É um dinheiro privado para o sindicato. Então, o pagamento ao sindicato, somente ele não aposenta nenhum segurado. Ele precisa ter comprovação da atividade rural, independentemente de pagar o sindicato ou não. Mesmo que ele não pagasse nunca o sindicato, mas tivesse provas de que exercia atividade rural há 15 anos atrás, provas de 7 anos e meio atrás e provas da data do pedido da aposentadoria, ele se aposenta sem precisar pagar o sindicato. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta da Ana Lúcia Castro, em Apuiarés. Eu tenho 67 anos e 17 de contribuição. Eu já posso me aposentar? Tenho direito? Quais os documentos eu tenho que levar? Nossa, já tem 17 anos de contribuição e 67 anos de idade? Já passou, ela já podia estar aposentada há mais de 7 anos. Né? Há mais de 7 não, pelo menos quase 2 anos. Uns 2 anos já podia ter pedido aposentadoria. Ela deve requerer pelo sistema do meu INSS, né? Ou pelo telefone 135, ou entrando pelo meu INSS, mas é bom sempre que ela dê entrada com a documentação já correta. Identidade, CPF, certidão de casamento, comprovante de endereço, para que não tenha nenhum problema. A você que participou com a gente nesta edição do programa especial Caminhos da Aposentadoria, o nosso muito obrigado. Agradeço aqui a presença do professor especialista em Direito Previdenciário, advogado e coordenador do IBDP Ceará, professor Paulo Bacelar. Muito obrigado, professor. Obrigado a você, até o próximo programa, se Deus quiser. Abraço a todos. Semana que vem estaremos novamente com mais perguntas, respondendo aqui mais questões do especial Caminhos da Aposentadoria. Grande abraço a todos. Tchau, pessoal.